Fala pessoal, esse vídeo é continuando o vídeo que eu fiz, não use máscara, que saiu há algum tempo. Não sei se você assistiu, se não assistiu, corre lá, dá uma olhadinha nele. Depois assiste esse vídeo aqui, porque ele é o complemento daquele primeiro que eu fiz. Agora a seguir eu vou te mostrar um vídeo do professor Ricardo Felício. O professor Ricardo Felício, para quem não conhece, ele é um climatologista que vem há muitos anos questionando todas as políticas públicas voltadas para o clima, né? Todo o alarde que é feito com aquecimento global, sem nenhuma base científica, ou com estudos científicos muito furados. E aí ele, já no seu trabalho, desmistifica há muito tempo essas falácias, essas balelas climáticas. E agora ele vem mostrar, através de dados, de comprovações científicas de fato, por que a máscara não funciona. Beleza? Assiste esse vídeo dele aí com carinho. No início parece bem complicado, tá? Não desiste não. Vai indo mais para frente que ele vai explicando com gráficos e ele vai detalhando cada uma das informações para que fique fácil a gente entender que a máscara não funciona. Nem aquela máscara que dizem que que é um pouco mais segura, né? Nem a máscara de pano, nem aquelas que você vê com o pessoal aí usando, tem um pequeno filtro assim na lateral, né? A filtragem delas é pouquíssima, então para esse tipo de vírus respiratório ela não funciona. Dá uma olhada no vídeo, espalha esse vídeo para os seus contatos, porque as pessoas precisam saber que estão sendo enganadas por prefeitos e governadores, que inclusive estão querendo multar as pessoas por não usar máscaras. E passa esse vídeo também para aqueles empresários covardes que estão aí calados, só seguindo regras de governadores, com medo de perder os seus negócios, né, as suas autorizações. Meus amigos, vocês vão perder tudo. Se vocês não questionarem o governo, vocês vão perder não só suas autorizações para trabalhar, mas vocês vão perder os seus negócios. Beleza? Presta atenção nesse vídeo com bastante carinho e repasse ele para as outras pessoas. Olá pessoal, tudo bem? Máscaras não funcionam. Esse será um vídeo rápido e sintético sobre o artigo escrito pelo professor PhD Denis G. Rancourt, publicado em 11 de junho de 2020, em que ele fez um resumo bibliográfico do que eu vou explicar aqui. Agradeço antecipadamente ao Dr. Alessandro Loyola pelo envio do material que eu solicitei para esse vídeo, cheio de artigos que são muito importantes. Bom, eu dividi os meus argumentos em duas posições para realmente ser categórico em usá-los como contraponto decisivo ao que está sendo posto aí, principalmente na sociedade brasileira, ok? Então vamos lá, mexendo aqui no nosso computador, onde, primeiramente, eu quero colocar o fator escalar. Tá? Vamos ver o fator escalar. Aqui eu vou mostrar para os senhores o tema do artigo do professor Rancourt. Tá? Masks don't work. Máscaras não funcionam. Então, logo na introdução aqui do artigo, ele já começa a falar um pouco sobre isso. Olha lá, logo no comecinho, ele já fala, na introdução, máscaras e respiradores não funcionam. Caramba, né? De cara ele já vai dizendo isso. E por que ele vai dizendo isso? Vamos acompanhar aqui o nosso texto. Deixa eu pegar. Olha lá. Houve extensos estudos randomizados, controlados, chamados RCTs, tá aqui, né? E análise de meta-análise dos estudos desses RCTs, que mostram que máscaras e respiradores não funcionam para prevenir doenças respiratórias semelhantes à influenza, tá? Doenças respiratórias que se acredita serem transmitidas por gotículas e aerossóis particulados. Olha lá, as gotículas e aerossóis particulados. Eu ressaltei bem isso daqui. Além disso,
Vamos continuando aqui, ó. Além disso, a física e biologia conhecidas relevantes, que eu reviso, são tais que máscaras e respiradores não devem funcionar. Seria um paradoxo se máscaras e respiradores realmente funcionassem, ou se funcionassem, considerando o que sabemos sobre doenças respiratórias virais. Então, todo o conhecimento que a ciência já tem em cima das doenças respiratórias, né, virais. A principal transmissão, o principal caminho de transmissão são as gotículas de aerossol de tempo de permanência prolongada, que são aí menores que 2,5 micrômetros, que são finas demais para serem bloqueadas e que a dose infecciosa mínima, ou seja, a dose infecciosa mínima é menor que uma partícula de aerossol. Olha o que ele está dizendo aqui para a gente. Tá? Então, a dose mínima para uma pessoa ficar doente, tá, é menor que a partícula do aerossol. Então, o presente artigo sobre máscaras ilustra até que ponto os governos, a grande mídia, propagandistas institucionais, podem operar no vácuo da ciência, ou selecionar apenas a ciência incompleta que atenda os seus interesses. Olha só. Essa imprudência também é certamente o caso do atual bloqueio global de mais de 1 bilhão de pessoas. Um experimento sem precedentes na história médica e política. Muito bem. E aqui a gente pode ver que ele vai fazer uma revisão desses principais artigos. Ele está trazendo aqui, tem todos os links. Eu vou deixar a descrição desse artigo, o link na nossa descrição do vídeo. Tá? Então ele vai fazer uma revisão de diversos artigos aí recentes, provavelmente do estado da arte, da ciência atual, sobre esse tema. Tá? Bom, esses artigos estão levando em conta, então, algumas coisas que a gente já até pegou, os aspectos de clima, ou seja, a sua sazonalidade, que a gente está falando desde janeiro aqui, ligados diretamente a um fator importante da meteorologia, que é a umidade atmosférica. Tá? E, portanto, quando você fala de umidade, você está falando do tamanho das gotículas que estão suspensas na atmosfera. Tá? Então, em outras palavras, quanto mais úmido, tá, maiores serão as gotas, facilitando, então, a remoção das mesmas por aspecto gravitacional, tá, em especial pela precipitação. Agora, os artigos também levam em conta, né, o tal do fator MID, ou DIN também, né, nós chamamos aqui no Brasil, dose infecciosa mínima, que eu estava falando agora lá em cima, que é o caso desses vírus respiratórios. O valor da MID é fácil e amplamente superado pelos vírions, tá, transportados em uma única partícula de aerossol. Tá? Então, uma única partícula está levando lá um monte de vírions, tá? Sendo capaz, então, de evitar a sua captura pela máscara. Em outras palavras, os vários estudiosos concluíram que a máscara não tem utilidade prática, como é o caso. Professor, o que é um vírion? Tá? É uma partícula de vírus que se encontra fora de uma célula hospedeira. Então, o vírus já está dentro da célula, o vírion não está, ele continua inerte, então ele está dentro da gotícula, por exemplo, tem lá milhares lá dentro, até milhões, tá? Inertes, passam pela máscara e a pessoa vai respirar aquilo ali. Agora, o que me chamou mais a atenção foi o revisionismo do MID.
Ou seja, o pessoal tentou entender um pouco melhor esse valor mínimo para a contaminação, que foi realizado por dois pesquisadores, o Yedze e o Otter, em 2011, no que tange à relevância, e eu separei aqui alguns itens que eles elencaram mais, uns 10, 12, eu peguei os 4 mais importantes, pelo menos eu achei mais importantes, 4 ou 5, né? 5, na verdade, são 5. Aqui, ó. A maioria dos vírus respiratórios é tão infecciosa em seres humanos quanto a cultura de tecidos com ótima suscetibilidade laboratorial. Que você prepara lá, né, uma cultura com todas as condições laboratoriais excelentes para que aquela cultura se desenvolva, é a mesma coisa para o ser humano. Olha só que ponto interessante. Segundo que ele coloca aqui, acredita-se que um único vírion pode ser suficiente para induzir doenças no hospedeiro. Um único vírion já conseguiria fazer isso. A probabilidade de 50% do MID, ou seja, de poder infeccionar, é chamado TCID50, varia de 100 a 1000 virions. Tá? Então, com 100 a 1000 virions, você já conseguiria chegar aí na probabilidade de 50% do cara se contaminar ou não. Cara ou coroa? Olha só, cara ou coroa. O próximo, geralmente existe olha, agora vocês vão ficar surpresos, de 1000 a 10 milhões de virions de potência por gota de influenza aerolizada com diâmetros de 1 micrômetro a 10 micrômetros. Eu vou escrever esses números depois para vocês ficarem com eles na cabeça. Mas estamos falando que uma gotícula dessa pode ter de 1000 a 10 milhões de virions do influenza, por exemplo. Tá? E o último ponto que eu coloquei aqui, que eu achei bem interessante, é que a probabilidade de ocorrência de 50% de MID se encaixa facilmente em uma única gota aerolizada. Então, uma gotícula que estiver voando ali, só nela você tem 50% de chance de se contaminar. Né? Ficaram assustados? Ah, tem muito mais. Vamos ver aqui os slides que eu preparei para os senhores. Vejam só. Vamos lá. Resumindo, as gotículas portadoras de virions são menores que 2,5 micrômetros, em especial com umidade atmosférica média para baixa. Em geral, oscilam entre 1 a 10 micrômetros, mas as máscaras N95, que são as mais poderosas, barram aí supostamente entre 0,3 a 0,5 micrômetros. Aí você fala assim, bom, então pega, né, professor? Né? Porque 1 a 10, ela pega meio, 2,5, aparentemente você pensaria isto. Mas o próprio material filtrante da N95 não bloqueia a penetração de vírion. Tá? Então, um único vírion é muito menor que aquele elemento filtrante. Tá? Então, vejam só, qualquer desajuste facial, quer dizer, qualquer coisinha que você mexesse, já comprometeu a eficácia, tornando a máscara completamente irrelevante. Tanto faz se tivesse com máscara ou não. Tanto faz, não adiantaria absolutamente nada. E eu coloquei isso aqui num desenho para ficar bem claro para os senhores. Fiz até uma relação escalar. Isto aqui seria a sua máscara, né, nível ali altamente ampliado, e esse aqui seria um dos poros da máscara. Eu peguei fui até bastante conservador, número 0,3 micrômetros, tá? E peguei uma gota de 2,5 micrômetros, que ele falou, que é uma comum. Dentro de uma gotícula dessa tem de 1000 a 10 milhões de virions, e a sua respiração está forçando isso daqui para lá e para cá. Ó. Tá? Então, você imagina que tem milhares de gotículas praticamente totalmente invisíveis encostando na sua superfície. Os virions são muito menores, muito menores. Não está nem para fazer a escala aqui, senão a gente não ia conseguir ver o desenho.
Vai ter um espaço aqui. Você respirando é uma bomba de vai e volta, vai e volta. Essa gotícula aqui, dificilmente ela vai ficar nesse formato. Com o passar do tempo, ela vai o quê? Vai grudar, né? Lembra? O líquido, a água, a tensão superficial molha o invólucro, então ele também molha um tecido. De maneira que isso daqui realmente vira um êmbolo para empurrar esse vírus para dentro. Tá? Então, alguma coisa aí não está muito certo. Tá? O que será que está errado aí? Bom, então a máscara não funciona. O vírus passa por ela e se não passar, você chupa essa gotinha aí para dentro. Tá? Então, tudo isso para dizer o seguinte: se algo passar, que é o que está acontecendo aqui, e sempre acontece, independente de ter a máscara ou não, porque se você se mexeu aqui, já passou, abriu, isso aqui mais fácil ainda, você será infectado. Máscaras não podem funcionar. Não é de surpreender, portanto, que nenhum estudo sem viés jamais tenha se beneficiado do uso de máscara ou respirador nesta aplicação. Tá? Bom, e aí? Voltando agora para nós aqui. Mas o pior, pessoal, ainda está por vir. Pois, como eu sempre falo, é peão dando checkmate no rei. Por quê? Nós já falamos da máscara. Que o vírus é menor, ele passa. Agora, vamos ver uma outra questão que ninguém fala. Ué, mas não é um vírus que é trabalhado nos laboratórios, inclusive em Wuhan? Sim, a gente sabe que é. Os pesquisadores lá publicam trabalhos desde 2015 e falam desse vírus especificamente lá. Ué, mas aquele laboratório é o quê? Daí vem o quê? O segundo fator que, a meu ver, é decisivo. Ele é muito, muito decisivo e eu quero mostrar também para os senhores. Qual é o próximo fator? É este daqui, ó. O fator NB4. O que é um fator NB4? É o nível de biossegurança. Vejam só aqui, ó. NB4, nível de biossegurança 4. Como é que estão as pessoas aqui? Totalmente vedadas. Totalmente vedadas. Não entra absolutamente nada. Certo? Respirador externo com filtros e pressão positiva dentro do traje. Ele é completamente isolado. Eu trouxe de propósito uma imagem aqui na China, olha só, né? A China abre o primeiro laboratório de alta biossegurança. Tá? E o que é? Vamos pegar aqui a definição do professor Renner, biossegurança, riscos biológicos. NB4, nível de biossegurança número 4. O completo isolamento dos trabalhadores e laboratórios em relação aos materiais infecciosos aerosolizados é realizado primariamente em cabines de segurança biológica classe 3 ou com um macacão individual suprido com pressão de ar positiva. O que é ar positiva? Então, ele bombeia ar para dentro e qualquer furinho que tiver, qualquer costura, está saindo o ar para o vírus não poder entrar. Tá? E eu troquei até os slides aqui, eu peguei o slide 17 e passei para o 16, porque depois eu quero falar por que tem que usar isso daí. Por que eu tenho que usar o nível de biossegurança 4? Para micro-organismos capazes de provocar enfermidades graves no homem e em animais, representando grande risco para os trabalhadores de saúde, sendo alto o risco de transmissibilidade na comunidade. Exemplos, olha o que ele coloca: vírus Ebola, influenza mutante.
portanto, o corona também. Só que o mais interessante é que o corona não é tão grave assim, mas ele também é trabalhado no nível NB4. Então fica aí a pergunta, né? Se os profissionais precisam de ambiente NB4 para não se contaminarem com o corona, como foi em Wuhan, serão as máscaras que protegerão você de alguma coisa? Não, não serão as máscaras que protegerão você de alguma coisa. Ficou surpreso? Por que você ficou surpreso? Não era óbvio? Não era óbvio? Se os caras trabalham com esse vírus, ele tem facilidade de passar por gotículas d'água. Eles estão totalmente isolados. Você acha que é a máscara que está fazendo? Não é, né? Mas aí vocês podem perceber que boa parte dos políticos, inclusive, né, começa a evocar um princípio aí, princípio da precaução. Tá? Então, não adianta evocar igualzinho o que fazem na questão climática, que é evocar o princípio da precaução, porque esse foi virado de cabeça para baixo, com essa história das máscaras. E por quê? Nós vamos explicar aqui, porque o artigo fala muito bem isso aqui. Ó, tá? Em se tratando de pesquisa médica, ficou difícil entender por que as autoridades de saúde pública se tornaram irredutíveis sobre esses resultados científicos que já foram estabelecidos. Já se sabe que isso aí não dá certo. Tá? Ainda mais com os danos psicológicos e econômicos sem precedentes. Eles continuam a recomendar e exigir o uso de máscaras sem mencionar os possíveis danos desconhecidos da concentração e distribuição de patógenos nas máscaras usadas, como os artigos citados pelo professor Rancourt, que ele está mencionando. Tá? Então, você não sabe disso também, provavelmente serão muito piores os problemas do uso da máscara com outros patógenos do que isso daí, que não tem nenhuma eficácia. Tá? Então, nesse caso, as autoridades públicas retorceram o princípio da precaução exatamente ao contrário. Tá? E aí, a gente pode, inclusive, mostrar aqui o nosso slide de conclusão. Ao fazer recomendações e políticas de uso de máscaras para o público em geral, ou aprovar expressamente a prática obrigatória, os governos ignoraram as evidências científicas e fizeram o oposto ao seguir o princípio da precaução. E agora? E agora? Né? Máscaras não funcionam. Bom, a gente vê isso acontecendo, notícias o tempo todo, né? Não é à toa que vemos aí as pessoas infectadas assintomáticas, que estão em todos os lugares, já com seu corpo criando o próprio soro de anticorpos, inclusive dentro das suas próprias residências. Tá? Mesmo com tudo que vimos aqui, das questões das máscaras, do tamanho dos poros, tamanho dos vírions, do tipo de NB4 que é o necessário para o isolamento real, tá? Por que será que a prefeitolândia, a governadolândia, a vereadolândia, as diversas deputadolândias, a senadolândia e muitas outras lândias por aí, exceto pouquíssimas ilhas ao estilo Johnny Castaway, pequenos refúgios nos oceanos de desorientação, insistem em forçar no erro de usar máscaras e no isolamento social? Fica aqui a nossa pergunta. Tá? Então, assim como foi a questão climática, e ela ainda é, o suposto ataque epidêmico, que inclusive está ao arrepio de sua própria definição, insiste em fugir da realidade, dos preceitos médicos e científicos,
para se tornar uma questão apenas política e, no caso do Brasil, geopolítica. Como disse o doutor, médico e pesquisador, doutor Johann Lass, é impossível para um vírus ficar parado por causa de um decreto. Não dá, né? Em outras palavras, não esperem nada dos que estão aí, dizendo que estão a nos guiar, mas mantenham-se vigilantes e na busca da verdade. Essa que é a parte mais importante que nós temos que pensar hoje aqui, tá? Inclusive, temos que tomar cuidado de estar sempre vigilantes o tempo todo, sempre vigilantes o tempo todo. Enfim, eu termino o vídeo de hoje com a continuação da citação de Efésios 1:17, realizada nos momentos finais do capítulo 6 da série Checkmate Global. E nessa continuação, em Efésios 1:18, temos: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória e da sua herança nos santos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena live, explicando por que máscaras não funcionam. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima.